temos visto tantas notícias, mas eu fico feliz em saber que a igreja é essencial. Ela tem se movido de formas diferentes. Alguns têm ido para os hospitais, levantar as mãos, orar pelos enfermos. Outros têm se movido com alimentos, com cestas básicas. Outros têm ajudado pessoas financeiramente, de várias formas, irmão. E eu fico feliz em saber que a igreja está fazendo isso. Que a igreja está se levantando para abençoar. E nós queremos também, como igreja, nós queremos também abençoar. E nós levantamos uma campanha essa semana, que você pode doar 1 quilo de alimento, ou você pode fazer um depósito, fazer uma transferência através do Pix, por R$5, irmão. Tem pessoas que estão passando fome. Como eu já falei no vídeo que eu fiz, que eu postei, nós sabemos que tem muita gente que está nos hospitais, estão precisando de medicamentos, de socorro, de um suporte médico, e glória a Deus que já tem. Está tendo os médicos. Alguns lugares ainda faltam, mas também tem pessoas que estão fora dos hospitais, as famílias que estão dentro de casa, passando necessidade, fome. E como igreja nós queremos também ajudar essas pessoas. Então quero te convidar a estar conosco nessa campanha, você poder cooperar conosco, doando 1 quilo de alimento, ou fazendo uma oferta através de uma transferência bancária, de um Pix. Nós estamos nas redes sociais. Você pode nos ajudar, você pode fazer essa transferência. Você pode nos ajudar daí da sua casa, através de uma transferência. Mas nós precisamos ajudar os nossos irmãos que estão passando necessidade. E quem vai fazer isso somos nós. Um dia perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo e maior mandamento era: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso amar o meu próximo, eu preciso me doar para ele, eu preciso ajudá-lo. Isso nós podemos fazer juntos. Amém? Nós podemos fazer juntos isso. Então esteja conosco nas redes sociais, compartilhe, divulgue. Esteja conosco aqui nos ajudando no dia da entrega, nos ajudando no dia que nós formos confeccionar as cestas. Você é nosso convidado para estar conosco. Vem estar conosco aqui. Fala pelo Instagram, pelo Facebook conosco, mas se movimente também junto conosco. Amém? Nós queremos abençoar o maior número de casas. Isso depende de mim e de você. Aleluia. E essa noite nós estamos felizes. E você pode dizer até assim: pastor, como é que o senhor está feliz com tanta gente doente? Eu estou feliz, irmão, porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu sei, como Tamila já orou aqui, e eu creio também, profetizo, irmão, que o mês de abril vai ser um dos melhores meses. Nós vamos ver esse vírus retrocedendo. Nós vamos ver pessoas sendo curadas. Nós vamos ver as empresas abrindo novamente, a economia voltando. Nós temos visto dificuldades, irmão, de todos os lados. Como já ministramos aqui, a decisão de parar, o dia de avançar é você. A decisão de você ficar dentro de casa ou continuar sonhando, planejando é sua. E durante essas semanas, não tem vindo ao meu coração outra coisa, irmãos, a não ser trazer uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo para um tempo que está tão difícil, que o que mais ouvimos são notícias ruins. E eu quero trazer uma palavra em meio às dificuldades, saber que Manuel,
Nós temos o vitorioso. Ele está conosco. Ele está com você. Ele está com cada um daqui, dos que estão aqui trabalhando, que estão servindo. Ele está conosco. Então, não perca as esperanças nele. Não fixe os seus olhos nas notícias. Não fixe os seus olhos no número de mortos, de quantos estão sendo contaminados. Fixe os seus olhos para o céu, para o Senhor, porque é para lá que nós vamos. Então, que essa noite Deus fale com você, assim como Ele tem falado comigo esses dias, de uma forma poderosa. De uma forma poderosa. Eu queria ministrar essa palavra, que essa semana primeiro Deus ministrou o meu coração. E foi tão interessante que esses dias agora, nós passamos alguns dias para descanso. E quando foi na sexta-feira, eu me acordei naquela chuva, precisei sair para vir aqui para Fortaleza, para resolver algumas coisas. E foi interessante, Bruno, porque quando eu saí, eu peguei uma rua que estava toda alagada. Aí era alagada aqui, alagada ali, eu passava e tal. Só que quando chegou quase no final, para eu pegar a avenida principal, tinha mais ou menos um alagamento assim na rua, uns 100 metros. E quando eu olhei, aí eu parei o carro e disse assim: meu Jesus, como eu vou passar agora ali? Tá um rio. Aí eu comecei a pensar, se o carro ficar no meio, se parar e começar a entrar água dentro do carro, como é que eu vou sair? Eu tenho que voltar. Aí eu parei o carro. E aí eu voltei. Eu disse assim: não, eu vou voltar e vou pela outra rua. E eu fiz a manobra no carro, voltei, entrei na primeira rua, tudo alagado. Pior ainda, que eu disse assim: ali se eu entrar, ali o carro vai afundar na lama. Aí fui pela outra rua, entrei também, e quando eu olhei, cheio também de água, eu disse: meu Deus do céu. E aí de repente eu vou pela outra rua, quando eu chego lá, que eu me deparo com a outra rua alagada. E a minha decisão foi, a minha escolha foi: ou eu volto para casa e me aquieto e não vou resolver o que eu tenho que resolver, ou eu tomo uma decisão de passar aquela água. E aí eu voltei, eu disse: rapaz, eu não vou voltar para casa não, eu não vou retroceder não, eu vou para frente. E aí eu parei, voltei com o carro. Quando eu parei lá, eu olhei de novo, me deu medo de passar. E aí começou a vir os pensamentos na minha cabeça: tu vai passar? E se ficar no prego? E se der um problema no motor do carro? E se tu ficar lá no meio, como é que tu vai sair? E começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. E eu parei e disse assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar ver um carro passar por essa água aí. E enquanto isso eu estava analisando a profundidade, pensando como é que era. E aí passou um carro alto. Aí eu disse: poxa, aí não é um parâmetro. Uma Hilux passou. Aí eu digo: não, vou continuar esperando. Aí de repente passou outro carro alto. E aí eu comecei a olhar para a altura que estava a água, estava acima do meio fio. Aí eu comecei a calcular quantos centímetros tem um meio fio, quantos centímetros será que está acima da calçada de água. E fiquei com o carro ligado ali, olhando para aquela situação, irmão. Mas eu sabia que ali era o próprio Deus ministrando no meu coração. Ao mesmo tempo que veio o receio, que veio as dúvidas, e vinha uma voz dizendo assim: e aí, tu vai voltar? E aí, tu vai retroceder? E aí, tu vai se aquietar em casa e vai deixar de resolver o que tu tem para resolver por causa dessa água? E eu olhando para aquela água, irmão, Deus ministrava muito ali naquele tempo. De repente vem uma pessoa com uma capa pela calçada, andando pela calçada. E ele começou a andar e eu comecei a olhar. E eu escutava uma voz dizendo assim: olha para aquilo ali. E eu fixei os olhos naquela pessoa que vinha. E ele vinha andando devagar, com o capuz, com a capa. E ele vinha andando devagar pela calçada. Ele andou mais ou menos uns 50 metros. Quando ele andou 50 metros, ele parou, olhou que eu estava assim ainda mais uns 50 metros para lá. E ele veio para o meio da rua, onde estava tudo alagado. E quando ele olhou para mim, aí eu olhei para o nível da água onde estava.
quando eu olhei para o nível da água, era como se ele estivesse me dando um sinal: olha para o pé, aonde está o nível de água. E quando eu olhei para o nível de água, onde estava na altura da canela dele, eu falei: bom, aí eu calculei a altura do pneu do carro, se dá para passar. Quando eu terminei de pensar nisso, ele olhou para mim e fez. Aí eu fui com o carro na água e passei por ele e só fiz assim para ele. E quando eu passei, eu saí daquela e peguei a avenida e subi e vim meditando nisso. E aquilo começou a ministrar o meu coração e eu fiquei a manhã toda pensando nessa situação do que tinha acontecido. E ali Deus começou a ministrar o meu coração. Assim tem muitas pessoas que quando se deparam com uma dificuldade, ela para. Assim tem muitos filhos meus que quando se depara com a água e ele acha que ele não pode passar, e muitas vezes ele faz o que você fez, ele volta tentando ir pelos atalhos. Só que tem muitos que tentam ir pelo atalho e não conseguem. Ou muitos vão pelos atalhos, mas se perdem no meio do atalho. Outros voltam e se conformam com a enchente, com aquela água, e não tentam passar. Eles voltam e se acomodam naquele lugar. Mas você passou. Você venceu. Você não aceitou a ficar parado naquele lugar. Você aceitou avançar. Então essa noite eu quero ministrar uma passagem que com certeza você conhece bastante. Quando Moisés veio com aquele povo pelo deserto. E o tema dessa ministração é: atravesse para o outro lado. Atravesse para o outro lado. Muitas vezes nós nos deparamos em situações que nós vamos parar e pensar: eu atravesso para o outro lado? Ou eu fico aqui? E o que tem do outro lado? Foi o que eu pensei. Eu disse assim: se quando eu dobrar essa rua tiver mais água? E eu fiquei pensando: e se não der para voltar? Eu pensei um monte de coisa, porque a rua fazia uma curva. E eu fiquei pensando: se quando eu fizer a curva for mais água lá? E se o carro não ficar aqui, mas ficar lá? Eu tomei uma decisão, irmão. Eu disse assim: eu vou. Porque eu tenho que resolver outras coisas. Eu não vou me aquietar ficando aqui. Eu não vou me conformar com isso aqui. Se não dá para passar por outro lado, eu vou passar por aqui. E quando eu vi aquele homem fazer assim para mim, ó, o sinal, irmão, ali para mim foi como se Deus estivesse falando comigo: vem, filho, passa, coragem, eu estou contigo. Eu vim para cá para te mostrar que dá para você passar. A grande situação nossa é essa. É que nós andamos com o Senhor, mas muitas vezes nós duvidamos daquilo que Ele pode fazer. Então eu entendi naquela manhã que o Senhor estava dizendo para mim: vem, passa para o outro lado, vamos comigo. Tem coragem. Sabe, o que falta para nós é isso. Então essa noite eu queria ministrar uma palavra que está em Êxodo. Deixa eu abrir por aqui, 13, 21 e 22. Êxodo 13, 21, 22. O texto, ele é bem atraente. E eu quero que você que está comigo essa noite receba essa palavra no Espírito, irmão, e atravesse para o outro lado. Em meio às situações, como Tamila já orou aqui, de dificuldades, há uma escolha, há uma decisão de você atravessar para o outro lado ou ficar do lado de cá. Então em Êxodo 13, versículo 21 diz assim: e o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para
iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora, acompanha comigo. Capítulo 14, versículo 10. Olha o que acontecia com esse povo quando saiu do Egito. Versículo 10 do capítulo 14 diz assim: enquanto Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Por isso acalmai-vos. Por isso acalmai-vos. Olha que interessante. O povo estava sofrendo no Egito. E se você for lá para o versículo 3, para o capítulo 3, capítulo 4, você vai ver um povo, quando Deus, eles estavam orando, porque eles estavam sendo humilhados, porque eles estavam sendo escravizados. E naquele lugar, Deus levanta Moisés para tirar um povo que está numa terra sendo humilhado como escravo naquele lugar. Deus levanta Moisés para tirar aquele povo. E eu quero que você venha comigo para que você entenda esse contexto. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz assim: olha o que o Senhor faz. Olha o que o Senhor continua fazendo hoje. E muitas vezes nós estamos caminhando num caos que está instalado num universo, irmão. Podemos dizer assim. Em todos os países, ou pelo menos a maioria, estão em dificuldades. Aquele povo também estava em dificuldade. Aquele povo estava sendo sacrificado, humilhado. Mas o Senhor estava com eles. E olha que lindo que ele fala. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, dos amorreus, dos fariseus, do eveu, dos jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha só, um povo que estava sendo humilhado, um povo que estava sendo sacrificado ali, e eles clamaram, e Deus levanta Moisés e diz: Moisés, tu vai tirar o meu povo daquele lugar. Ele diz no texto que ele viu e ouviu o que o povo estava passando. E ele levanta Moisés, e nós sabemos do que aconteceu quando Moisés se depara com o Faraó e começa a falar que aquele povo precisa sair. E o Faraó começa a lutar, dizendo que ele não vai sair. E Deus começa a mandar as pragas, até que Faraó se rende e deixa aquele povo sair. Um povo que estava sofrendo no Egito clamou ao Senhor: Senhor, levanta um libertador para levar aquele povo de uma terra de escravidão para uma terra ampla, aonde eles iam passar de escravos para filhos, tirando de um sofrimento
para um lugar de paz, tirando de um lugar de escassez para um lugar de abundância. E o povo pede, e Deus escuta, Deus vê aquilo, e Deus tira aquele povo daquele lugar e leva para um deserto. Mas o maravilhoso é porque Deus estava com eles todos os tempos. Deixa eu ler para você. Aleluias. Treze, 21. Olha o que acontece quando Deus tira aquele povo do Egito, leva pelo deserto. Mas Deus estava todo o tempo com ele. Eu quero ler para que você lembre disso. Capítulo 13, versículo 21 diz: o Senhor ia adiante deles. Durante algum dia ou alguns dias. Não, irmão. Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22 diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se afastou a coluna de fogo, nem aquela coluna que ia durante o dia. Sabe o que isso aqui quer me dizer? Sabe o que o texto está me dizendo? O Senhor nunca deixou os seus filhos. O Senhor sempre estava com eles. O Senhor caminhava com eles. O Senhor estava todos os dias com ele. Eles viram o maná, eles viram a providência de roupa, eles viram a providência de sandália, ele viu a providência para que os filhos estivessem ali, tudo saudáveis. Eles caminhavam vendo os milagres acontecer no Egito. Mas é interessante, porque quando eles olharam para as dificuldades, para as perseguições, preferiram estar no Egito novamente. Mesmo que a condição de voltar para o Egito fosse de escravo. Quando eles olharam a dificuldade, olharam para a situação, eles disseram: Moisés, foi para esse lugar que tu nos trouxe? Deixa eu ler para você, irmão. Eu quero que isso fique bem para você, bem. Está aqui no versículo 12. Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios. Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Olha só, eles olharam os milagres que Deus fez. A provisão de Deus. Deus tira eles de um lugar de escravidão para torná-los filhos, para tirar de um lugar de escassez para um lugar de abundância. E quando eles olharam as dificuldades, ele olhou e disse assim: era melhor a gente ter ficado lá servindo os egípcios. Era melhor ficar lá servindo como escravo. É melhor ser escravo do que ser filho, porque para ser filho eu vou ter que tomar algumas decisões, eu vou ter que caminhar para frente. Eu vou ter que passar por algumas lutas, por algumas batalhas. Só que eles esqueceram que nesse lugar de batalha, quando eles souberam que Faraó vinha seguindo eles se assustaram sabendo que Faraó estava vindo, com os carros, com os soldados, com os cavaleiros. Porém, eles esqueceram de uma coisa: que a nuvem nunca tinha se afastado deles. E naquele tempo eles se apavoraram. Eles pensaram em voltar ao caminho e voltar a ser escravo, quando eles já estavam libertos. Quando eles já estavam libertos, eles já estavam pensando em voltar agora. Por quê? Porque se deparou com uma dificuldade. Olha para frente mal, olha para trás, perseguição de Faraó. Mas é melhor voltar a ser escravo do que ter que enfrentar. Porque na hora que eles olharam para a dificuldade,
eles não conseguiram olhar para quem tirou eles daquele lugar. Na hora da dificuldade, eles conseguiram olhar para Faraó. Eles conseguiram olhar para o Egito, mas eles não conseguiram olhar para uma terra prometida. No meio da dificuldade, eles não conseguiram olhar para Deus. Eles não conseguiram olhar para as promessas. Eles não conseguiram olhar para frente, para aquilo que Deus falou. Eu vou levar vocês para um lugar de paz. Eu vou levar vocês para um lugar amplo. Vou levar vocês para um lugar de fartura. Eles só conseguiram olhar na dificuldade para quem estava perseguindo. No meio da dificuldade, eles só conseguiram olhar para a escravidão. É melhor voltar. Esse é um dos grandes problemas nossos. Quando olhamos para as dificuldades, queremos voltar. Essa noite Deus está falando comigo e com você. Quando olhamos para as dificuldades, queremos voltar. Quantos de nós já pensamos em voltar? Quantos de nós já pensamos assim, rapaz, era melhor onde eu estava mesmo? Sabe que era melhor naquele emprego que eu estava? Do que ter que avançar? Sabe que era melhor eu estar com aquela pessoa do que eu estar só? Sabe que era melhor eu estar sendo humilhado por aquele pastor do que você olhar para frente e dizer: há luz para frente, há um caminho para frente. A grande questão nossa é que quando nós nos deparamos com dificuldades, nós queremos parar. Nós queremos retroceder. Nós queremos desistir. Nós murmuramos. Porque é mais fácil nós olharmos para o Egito, é mais fácil olhar para Faraó do que olhar para as promessas do que Deus tem para nossas vidas. É mais fácil olhar para trás do que olhar para frente, mesmo sabendo que vai ter dificuldades. Mas em meio às dificuldades existem promessas. A questão é exatamente isso. É mais fácil eu olhar para trás e dizer: é melhor ficar lá. É mais confortável. Eu não vou ter que quebrar a cabeça. Eu não vou ter que me preocupar com isso. Eu não vou ter que gastar minhas energias. Eu não vou ter que investir tempo. Eu não vou ter que investir dinheiro. É melhor ficar lá. Sabe por quê? Porque lá alguém me manda e eu faço. Alguém manda e eu obedeço. Ei, irmão, Deus não te chamou para ser cauda. Deus te chamou para ser cabeça. Entenda o que Deus está fazendo. Quando nos depararmos com situações, nós precisamos saber que nós precisamos avançar. Nesse texto, eles esqueceram do que Deus já tinha feito para eles. Quando eles se depararam com tudo isso, parece que deu uma amnésia neles. Eles esqueceram de ver tudo que Deus tinha feito para trás, de tirar eles de um lugar de escravidão, de sair com ouro, sair com tudo, sair com os filhos, sair com o gado, sair com tudo. Não saíram pobre não, saíram rico. Eles esqueceram. Nesse texto a gente vê que eles esqueceram disso. Eles só conseguiram ver a dificuldade. Eles tinham saído da escravidão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eles tinham saído da escravidão, mas a escravidão não tinha saído dentro dele. Esse é o grande problema. Porque muitas vezes nós saímos de um quadro, mas a nossa mentalidade ainda é de escravidão. A nossa mentalidade ainda é de escravo e não de filho. De tomar posse daquilo que Deus nos deu. De avançar sem medo, de olhar para trás e dizer: eles estão vindo? Não tem problema. O Senhor dos Exércitos está comigo. Não tem problema se vem um inimigo, não tem problema. O general está comigo. Era exatamente isso que estava acontecendo. E eles clamaram a Moisés: Moisés, e agora? Está aí, ó, a situação. Tu nos tira de um lugar para nos levar para que a gente venha morrer num deserto. Eles não conseguiram olhar para nada, irmão. Eles só olharam para a dificuldade. Moisés disse assim: hoje mesmo, o Senhor vai entrar com a providência. Sabe, irmão, quando eu me deparei nessa rua com água, quando eu passei, eu me lembrei dessa passagem.
Porque eu ainda voltei com o carro, procurando um outro lugar para passar. E foi tão interessante que quando eu cheguei da primeira rua, a segunda rua, aí eu pensei, a primeira e a segunda rua não tem como eu passar. Ou eu enfrento essa água com o carro, ou eu volto e me sento em casa e digo, eu não vou trabalhar hoje. E eu escutei uma voz dizendo assim para mim, vai voltar? E hoje Deus pode estar falando com alguém, ou que está aqui, ou que está aí nos assistindo, ou que ainda vai nos assistir. E aí a pergunta é, vai voltar? Vai se entregar? Vai ser escravo? Vai querer ser governado por Faraó? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós escolhemos ser governado por Faraó quando Deus nos chamou para ser cabeça. Simplesmente porque não queremos enfrentar as dificuldades. Porque é mais fácil eu retroceder e sentar do que ter que lutar e vencer e conquistar e andar. Porque vencer, irmão, avançar, isso requer, isso desgasta, gasta energia, requer tempo. A minha pergunta é hoje para mim e para você. Você vai retroceder? Você vai parar? Ou você vai ficar só murmurando? Ah, mas é muita água ali, é muita chuva. E como é que eu vou fazer? Não tem como eu passar, porque está tudo aí, ó Deus. Tu está vendo aí a chuva aí. E Deus foi tão claro que mandou o cara, ainda fez assim para mim, ó. Vem, passa. Meu Deus. Deus está falando conosco, irmão. Quantas vezes Deus fala comigo e com você, dizendo, vai, avança. E a gente olha para a situação e diz, não, mas é porque o Covid, né? Não, é porque a contaminação, né? Não, porque está morrendo muita gente. Eu não estou aqui fazendo apologia a isso, nem estou dizendo para você sair para a rua e fazer as coisas. Não, eu estou dizendo isso. Eu só quero te dizer que para algumas pessoas isso hoje está sendo desculpa. Talvez hoje para alguns está sendo Faraó, está sendo o inimigo. E por isso eu preciso ficar quietinho. Mas enquanto isso, outras pessoas estão avançando. Outras pessoas estão conquistando. Outras pessoas estão crescendo. Outras pessoas estão enricando. Enquanto outras estão empobrecendo. Então eles tinham saído da escravidão. Mas a escravidão ainda estava aqui na mente deles. E muitas vezes nós estamos assim, servindo a um Deus Todo-Poderoso. Nós falamos que é o Emanuel, é o vitorioso. Nós declaramos isso. Estamos dentro da igreja dizendo, não, mas Deus é maior, Deus é poderoso. O meu Deus é dono do ouro e da prata. Quando nos deparamos com uma dificuldade, nós paramos. Deixa eu tomar água. O medo paralisou aqueles caras. Porque quando eles se depararam com uma dificuldade, o medo tomou de conta deles. Eu já falei sobre o medo. O medo, até um certo ponto, ele é saudável. Porque ele te protege. Mas o medo em excesso, ele te paralisa. Ele te para. Ele retrai. Ele faz com que você caminhe para trás. E aqueles homens, quando olharam para tudo aquilo, eles esqueceram as promessas do que Deus tinha. De levar ele para um outro lugar. O medo, muitas vezes faz com que a gente olhe para a dificuldade. E feche os olhos para quem pode fazer algo diferente na nossa vida. O medo fecha os nossos olhos para que nós possamos olhar pela fé. Quem pode mudar toda a situação, todo o quadro. O medo fez com que eles clamassem, com que eles reclamassem a Moisés, dizendo, Moisés, tu nos trouxe para cá porque não tinha lugar para morrer lá no Egito, e tu nos trouxe para morrer aqui no deserto. Porque o medo só consegue olhar isso. É uma mentalidade pessimista. O medo te leva para uma mentalidade pessimista.
Mas no meio deles tinha pelo menos um homem que naquele dia, naquele momento, naquela situação, liberou uma palavra dizendo para aqueles homens: hoje mesmo vocês vão ver o que Deus vai fazer. E eu quero essa noite dizer para você: hoje mesmo Deus pode mudar situações dentro da sua casa. Hoje mesmo Deus pode entrar no hospital e ressuscitar pessoas que estão lá. Assim como Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Nós profetizamos hoje que os Lázaros que estão dentro dos hospitais venham para fora. Nós chamamos a existência, a vida para aqueles que estão decretados a falência. Nós decretamos para aqueles que estão na UTI, entubado, venha vida sobre eles, que venha o sopro de vida sobre eles. Eu creio assim. Nós não vamos nos paralisar com os laudos que os médicos estão dando. Nós não vamos nos paralisar e recuar porque a televisão está dizendo que está morrendo mais pessoas. Claro que nós vamos ter cuidado, mas nós não vamos recuar, irmão. Ou você decide ficar do lado de cá, ou você decide passar para o outro lado. Você pode ficar aqui, é um direito seu de ficar aqui e dizer: não, eu prefiro ficar aqui. Mas eu quero te dizer que essa noite eles esqueceram, porque eles estavam debaixo dessa mesma nuvem, porque a nuvem caminhava com eles durante o dia e a noite. Então se caminhavam durante o dia e a noite. E o texto diz que Deus nunca deixou eles. Então eles estavam debaixo já dessa nuvem, e eles estavam com medo, brigando com Moisés, quando essa nuvem estava por cima, quando o Senhor estava por cima deles. E eles estavam murmurando, reclamando daquilo. Às vezes, a nossa mente é como a mente deles, a mente curta. Esquecemos rápido dos milagres que Deus fez. Esquecemos daquilo que Deus já fez na minha vida, na sua vida, na nossa casa, no meio da nossa família. Nós esquecemos do que Deus fez. E só conseguimos murmurar, reclamar, olhar para as dificuldades quando tem um horizonte, irmão, quando tem algo para conquistarmos. Eu fico às vezes pensando assim: meu Deus, o que está na mente dessas pessoas que elas não conseguem enxergar um horizonte assim, algo amplo? Porque quando as escrituras dizem assim, ó, eu vou levar vocês para uma terra ampla, ele estava dizendo: eu vou levar vocês para uma terra de abundância, de fartura, e vocês estão olhando para isso aqui. Vocês acham porque vocês têm comida, porque vocês têm o que beber, tá bom? E muitas vezes a igreja está assim, paralisada, se satisfazendo com isso, quando Deus está dizendo: ei, vamos caminhar, tem muito mais para a gente avançar, tem muito mais para você conquistar, tem muito mais para você ir adiante, tem pessoas que estão esperando por você do outro lado. São escolhas, irmão. E essa noite Deus está te chamando para ir para o outro lado. Atravessa para o outro lado. Tinha pessoas aqui me esperando para resolver situações. Eu podia ter ficado lá e não ter resolvido as situações aqui. Tem pessoas esperando por você, tem pessoas esperando por mim. Ou você continua com mentalidade de escravo, você não liberta. Sabe aqueles passarinhos, quando ele já ficou tanto tempo dentro de uma gaiola, quando você abre a gaiola, você diz: vai, voa, vai embora, vai cumprir com o teu propósito, e o passarinho não quer mais sair de dentro da gaiola. Assim são alguns crentes. Já estão tão bitolados naquela vida. Não, minha vida é essa, não tem nada melhor. É isso aqui que Deus tem para mim. Não, Deus tem o melhor. Deus disse que nós iríamos comer do melhor dessa terra, irmão. E não é quando estiver no céu, é aqui na terra. Escolha atravessar para o outro lado. Não esqueça que a presença do Senhor, do Eterno, está sobre nós. Ele está caminhando comigo, com você todos os dias Ele não nos abandonou. Não pense você, porque se tem alguém na sua família que está no hospital, não pense você, porque se você hoje está passando por alguma dificuldade, por alguma necessidade, não pense você que você está só. Deus pode estar só te lapidando, Deus pode estar só te fortalecendo, Deus pode estar só te amadurecendo. Mas não seja como aquele povo que saiu do Egito, achando que eles estavam só. Não tenha uma mente curta. Não esqueça rápido. O povo havia visto Deus entrar com a sua mão poderosa contra o Egito, contra Faraó, mandando pragas.
Eles viram, eles presenciaram aquilo, eles viram os primogênitos morrerem, e nenhum deles morreram, dos primogênitos. E mesmo com tudo isso, eles não conseguiram enxergar a mão poderosa do Senhor. Então esta noite eu quero te convidar a você atravessar para o outro lado. Não olhe para trás, não se paralise no meio das dificuldades, no meio das notícias ruins. Há duas escolhas que você pode fazer: aceitar e se aquietar, ou dizer: o que eu posso fazer? Como eu posso virar essa situação? Sabe por quê, irmão? Porque nós podemos ter uma mentalidade negativa. De tudo que nós vamos ver, só olhamos desgraça, só olhamos as dificuldades. Mas nós podemos ter uma mentalidade positiva. Eu não estou falando aqui de positividade, de negativismo. Quase não sai. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou dizendo que o homem, o ser humano, tem uma tendência de olhar mais para as dificuldades do que para as coisas boas. E por isso que quando muitas vezes recebe notícias ruins, não sabe como lidar para sair dessa situação e ir para uma situação boa. Por isso que eu estou te convidando essa noite a você atravessar para o outro lado. Mesmo quando você olhar para as águas e achar que não vai dar para você passar. Mesmo quando você olha para as situações, você diga assim: eu vou conseguir, eu vou passar. E se no meio, se der alguma coisa, eu resolvo na hora que der. Mas é olharmos para a situação e não retroceder. Não se paralise no medo. O medo muitas vezes está nos parando. Quantas pessoas pararam os seus projetos agora, do ano passado para cá? Quantas pessoas estão com projetos só aqui, ou talvez anotado num papel? Sabe o que tem acontecido? Grandes empresas, elas têm dado um salto. Grandes homens deram um salto na sua vida, em meio a um caos. Foi quando eles pararam para pensar: o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso criar em meio a isso? Sabe o que tem acontecido? Pessoas que achavam que a internet não funcionava para algumas áreas. Tem pessoas ganhando dinheiro com isso. Colégios, faculdades que diziam: esse negócio de EAD não é bom. Está funcionando EAD. Consulta médica pela internet. O medo pode estar te paralisando. Assim como eles se paralisaram quando eles olharam para a dificuldade e só reclamaram e só murmuraram para Moisés, talvez você esteja na sua casa hoje, só olhando para os Moisés e reclamando: não, mas é por isso, não é porque o Covid, não é porque o governador, não é porque o secretário, não é porque meu pai, não é porque minha mãe, é porque ninguém me ajuda, é porque... Ei, tem um que está sobre você todos os dias. A nuvem está de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Amanheceu, ele está lá com você. E às vezes a gente está botando desculpa em todo mundo para não fazer nada. Não se paralise nas dificuldades. Aleluia. Eu quero ler esse texto porque um homem, no meio daquela multidão, ele olhou, pelo menos ele teve um olhar para frente, ele teve um olhar do céu. Ele não olhou para as dificuldades simplesmente, ele só disse o seguinte, ele disse assim: rapaz, vocês vão ver o que Deus vai fazer hoje ainda. Ele podia dizer junto com aquele povo: de fato, foi difícil, rapaz, a culpa não foi minha não, de ter tirado vocês. Deus que me levantou para tirar vocês, para trazer para o Egito. A culpa não foi minha, a culpa foi de Deus. Foi isso que ele disse? Foi não. Êxodo 14. Êxodo 14, 15. Moisés já tinha dito: hoje mesmo o Senhor vai fazer alguma coisa. No versículo 15, eu quero que você leia comigo e que você guarde essa palavra, irmão. Que essa semana você pense e faça.
diferente. Que você não olhe para, você não escute essa palavra e simplesmente diga assim: ah, que palavra legal. Não, essa palavra é para você que está ouvindo, para você que está assistindo, para que ative a sua vida, para que vire uma chave e que você não fique simplesmente dependendo de todo mundo. Porque o que eu digo, tem pessoas esperando por você. Versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo. Moisés falou: hoje mesmo vocês vão ver alguma coisa acontecer. Então diz assim no versículo 15: então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Por que tem pessoas que estão orando tanto e não estão fazendo nada? Era isso que ele estava dizendo. Por que vocês oram tanto e não agem? Por que vocês clamam a mim? Essa noite o Senhor está dizendo para você: por que você está só dentro de casa, clamando? Não, eu vou orar a Deus, que Deus vai fazer. Não, Deus vai entrar com a providência. Deus vai fazer. E o que você está fazendo? Ah, não, Deus vai abençoar o meu negócio. Vai abençoar quando você também estiver fazendo por Ele. Ah, Deus vai abençoar a minha família quando você também estiver fazendo por ela. Ah, Deus vai abençoar o meu casamento porque eu estou orando. Vai fazer, Ele vai fazer quando você também estiver fazendo. Então não adianta, irmão. Não é que não adianta, mas é importante que você ore, mas também é importante que você haja. E no versículo 15, nós aprendemos isso aqui, quando ele fala: então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que façam o quê? Que fiquem parados? Não, que marchem. O problema é que a gente fica no lugar e a gente clama o Senhor: Senhor, faz, Senhor, abre porta, Senhor, me faz prosperar, Deus, restaura o meu casamento, Deus, faz pela minha família, Deus, cuida do meu filho. Aí Deus está dizendo: e o que tu está fazendo? E era exatamente isso que ele disse: diz ao povo que marche. Ou seja, sai dessa paralisia, sai dessa coisa, vocês ficam só parados esperando que eu faça tudo. Ordena aos israelitas que marchem, e tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Preste atenção nesse texto. No versículo 17 ele diz: endurecerei o coração dos egípcios, que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército com os seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me glorificar por meio do faraó com os seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia, presta atenção nesse texto. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel. Quem ia adiante do exército de Israel, irmão, era um fraquinho, era Satanás. Quem ia à frente do exército, irmão, era um anjo do Senhor. Sabe o que acontece? Você pode achar que você está só, mas eu quero dizer que há um anjo que anda conosco, sim, que caminha conosco, que nos guarda, que nos livra, que vai à frente. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás deles. Era tipo dizendo assim, ó: vai na frente agora, que eu vou cuidar daqui de trás. Já que vocês estão olhando aqui para trás, eu vou aqui atrás agora. Agora, pelo amor de Deus, olha para frente e avança. Anda nesse mar aí que está se abrindo aí, e faz o seguinte, cara, pelo amor de Deus, olha para... Isso aqui quem está dizendo sou eu, viu? Não está na Bíblia não. E anda, pelo amor de Deus, olhando para frente, porque agora o anjo passou para trás. Não te preocupa, que atrás agora vocês não precisam mais olhar, porque o anjo vai proteger lá vocês. Agora, pelo amor de Deus, vai, avança, caminha. Ou seja, Deus abriu o mar para que o povo passasse, tirou o anjo que estava na frente, porque a preocupação dele não era a frente, era da perseguição que vinha atrás, era do faraó, era do povo. Aí o anjo passa para trás, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás. Quem era a coluna de fogo que ia, irmão? Papai disse: espera aí, eu vou fazer o seguinte, aqui na frente está tudo bacana. Eu já disse para Moisés: bate com a vara aí, vai abrir tudo aqui, o caminho está limpo.
aqui não tem bronca não. O negócio é para trás, deixa que eu resolvo. O anjo do Senhor foi para trás e a coluna de fogo também. Ah, Jesus. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas. Meu Deus, o que é que ele estava dizendo? Ó, faz o seguinte, vocês que são muito frouxos e reclamam muito, eu abri o mar para vocês, agora para vocês passar para o outro lado, eu vou me pôr aqui, ó, entre os egípcios e vocês. Pronto, tá bom para vocês agora? Dá para vocês passarem agora assim? Eu vou ficar aqui, ó, seguro o egípcio e espero que vocês passem. O grande problema é que a igreja está assim, só olhando para cá. Só que quando eu dei o primeiro passo, foi o que ele disse para Moisés: Moisés, te ativa aí, pelo amor de Deus, vai, toca nesse negócio aí que tá na tua mão aí, e diz para esse povo marchar, que o resto eu faço. O problema é esse, que eu parei também, como eu parei lá, para olhar as águas. Aí Deus mandou um homem para andar pelas águas lá, e chegou no meio das águas, ele mandou eu vir. Irmão, ali foi o próprio Deus dizendo, falando comigo: vai, eu estou abrindo aqui para tu passar, eu vou passar lá para trás, porque tu está com medo, tu está querendo voltar, e tu não pode ficar em casa, tu tem que resolver as coisas. É isso. Colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Meu Deus do céu. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns dos outros. Ou seja, os egípcios ficaram lá, trevas, escuridão, o povo aqui, luz, e eles lá, ninguém se encontrava. Deus estava no meio. Vamos continuar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiam e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros de Faraó. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e a nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldades. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Versículo 26. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e cavaleiros. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Quando o Senhor disse assim: estende a mão, Moisés, de volta, quem foi que fechou o mar? Uma palavra foi dita por Deus: estende. Mas quem tocou para fechar foi Moisés. Essa é a grande questão, porque nós esperamos que Deus faça tudo. Essa é a questão, que você está esperando que Deus faça tudo. Deus disse para Moisés: toca no mar. Diz para o povo andar. Eles caminharam. Ele segurou o inimigo. Quando chegou num certo ponto, que era para aniquilar com tudo, aí Deus diz: agora tu faz o seguinte, Moisés, toca aí na água de novo, para que tudo se feche. E aí a gente está esperando que Deus faça isso. E Deus não vai fazer aquilo que é para eu e você fazer. Versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que havia entrado no mar atrás deles. E não restou nenhum deles sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca, pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor
salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo, meu Pai da glória. Irmãos, eu quero dizer essa noite para mim e para você, vai haver perseguição? Vai. Já está tendo algumas situações? Já. Você acha que esse vírus que veio, assim como ele veio, ele vai, irmão. Ele vai embora. Mas eu quero te dizer, e eu não estou profetizando isso, mas é só você estudar, e se você for pesquisar, você vai ver que vai vir outros vírus. Se você olhar para o passado, você vai ver que já veio outros vírus. E se foram, fizeram vacinas. Morreu várias pessoas. Agora veio o Covid. Daqui a pouco ele vai. Mas daqui a pouco pode vir outros. Agora a minha pergunta é, como você vai ficar? Você vai ficar do lado de cá, olhar o inimigo vindo e vai dizer, não, eu prefiro voltar, vou voltar. Eu vou preferir ser escravo, eu vou ser escravo. Não. Atravessa para o outro lado, o Senhor está contigo todos os dias. Clama a Ele e Ele vai te dar uma direção, vai. Quando eu vi aquela rua cheia d'água, e eu fiquei, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou esperar um carro passar. Passou o primeiro carro, passou o segundo carro alto. Eu digo, não, isso aqui não é base para mim, não é um parâmetro para eu saber se eu passo ou não. Aí Deus manda quem? Foi um carro menor? Não. Manda uma pessoa humilde, simples, vindo pela calçada. E quando ele vinha pela calçada, eu disse assim, Deus, não dá para saber se ali é mais fundo ou não. Parecia assim que Deus estava do meu lado aqui. Parecia não, Deus estava do meu lado. E parecia que aquele homem estava ouvindo. Eu falei assim, Deus, mas ali não dá para eu saber se dá para eu passar com o carro. E o cara sai da calçada, no meio da água, vai no meio da rua, hein? E quando ele chega ali, que ele faz isso para mim, ó, ali foi como se Deus estivesse dizendo assim, vem filho, vem por essas águas, você vai passar. É isso que eu quero dizer essa noite para você, meu irmão. Aqueles homens, mesmo com medo, Deus fez ficar escuro, ficou luz aqui, trevas do outro lado. Deus ficou entre os egípcios, entre os israelitas. Deus deu vitória para eles. Por quê? Porque não simplesmente, apesar de eles não enxergarem isso, Moisés tinha uma palavra, disse assim, Deus hoje ainda vai entrar com a providência. E Deus entrou com a providência. Então o que você está esperando? Deus já está falando para você agir, para você caminhar, para você ir para o outro lado, e você está ficando aqui, não, quando passar o Covid eu vou, não, quando passar isso eu vou, não, quando o dinheiro chegar eu vou, não, quando a escola voltar eu vou, não, quando me chamarem eu vou. Não faz isso, irmão. Não faz isso. Vai ter perseguição, irmão, vai ter lutas, vai ter batalhas. Agora, a minha pergunta para você hoje à noite é, quando vier as batalhas, quando vier as lutas, quando vier o inimigo, o que você vai fazer? Você vai olhar para trás? Você viu no texto o que foi que aconteceu? Quando abriu o mar, o anjo do Senhor veio para trás. A nuvem que estava na frente, que caminhava dando direção, veio para trás. Por quê? Porque era aqui atrás que eles estavam com medo. Eles olharam, foi para a dificuldade atrás. Eles não olharam para frente do que Deus tinha de promessa, porque Deus já tinha falado para eles. Então que essa noite atravessa para o outro lado. Em meio às dificuldades, não para. Em meio às lutas, não para. O Senhor é conosco. O Senhor é com você. O Senhor é comigo. Escolha hoje atravessar para o outro lado.